Bom dia, meu amigo e minha amiga. Desejo para você um dia maravilhoso na presença de Deus. Seja bem-vindo a mais um devocional de fé, esse momento em que paramos um pouquinho a nossa rotina para nos conectarmos com aquele que é a razão da nossa vida, aquele que nos ama, aquele que é o nosso Pai. Nos conectarmos através de Jesus Cristo com Deus. Hoje estamos lendo a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Convido você a ler comigo do versículo 8 em diante. E eu quero lhe dar o contexto. O apóstolo Paulo está mandando uma carta para essa igreja e ele viu o quanto essa igreja progrediu. Ele está feliz com o progresso dessa igreja. Porém, ele estava preocupado, porque naquela época, assim como nos dias de hoje, haviam pessoas se infiltrando no meio cristão e pregando que apenas a fé em Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Pregando que precisavam de mais alguma coisa. Além de Jesus, vocês também precisam se circuncidar, diziam uns. Outros diziam, não, além de Jesus, vocês também precisam guardar o sábado, ou fazer a festa da lua nova, ou guardar a recomendação alimentar do povo de Israel, não comer esta carne nem aquela, senão vocês não vão para o céu. E aí começaram a acrescentar coisas, filosofias, teorias. Começaram a trazer lá as regras do Antigo Testamento, lá as regras que Deus tinha dado lá para o povo de Israel na época do deserto. E Paulo vai falar sobre estas coisas agora. Paulo vai trazer tudo isso para a mesa e vai falar sobre o que de fato importa, o que de fato transforma o coração do homem. E de que forma maravilhosa Deus nos deu liberdade através de Cristo Jesus. E que é unicamente pela fé em Jesus que o homem e a mulher alcança a salvação. E essas outras coisas todas eram sombras que apontavam para Cristo. Mas agora que Cristo chegou, eu não preciso mais das sombras. Eu vou olhar diretamente para Ele. Então, quero convidar você a ler comigo, Colossenses 2, do versículo 8 em diante, e pensar quantas vezes em coisas que vão sendo acrescentadas à nossa fé, no sentido de, agora também precisa disso, agora também precisa daquilo. Cuidado, você precisa apenas de Jesus. Sabe, eu ouvi falar de algumas igrejas que estão fazendo uma arquinha da aliança, e as pessoas vão ali, depositam seus pedidos, depositam uma oferta, e aquela arca leva a bênção para casa. Meu amigo, isso é tudo crendice humana. A bênção, ela está no coração de quem anda com Jesus. Você não precisa levar uma arquinha da aliança para casa. A aliança de Deus hoje é através do sangue de Jesus. Ele é derramado sobre todos os que nele creem. Larga essa crendice. Larga isso aí que é fruto da ignorância. Jesus, ele tá triste com quem tá acrescentando coisas e tirando o foco dele. Viu? Porque ele é o centro. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o único e suficiente Deus. Não precisamos de mais nada, porque ele é suficiente. Ele supre completamente tudo o que precisamos. Então vamos ler. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los, enganá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando, ou seja, retirando todo o poder e autoridade, despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, Cristo, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma isso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Meu Deus, é muito forte essa palavra. Porque em toda a história da igreja nós vemos pessoas acrescentando coisas e dizendo que além de crer em Cristo e se entregar a Ele, ter comunhão com Ele, você também precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Você também tem que, viver essas regras aqui, se colocar dentro desse padrão aqui. E aí ele não está nem falando um padrão de conduta, mas sim de coisas de comer, beber, fazer isso. Coisinhas que são sem sentido no que tange a verdadeira santidade, a verdadeira espiritualidade. Inclusive Paulo vai falar aqui que essas coisas, tem pessoas que guardam elas, mas as verdadeiras inclinações da carne não são tratadas, que é o orgulho, que são as divisões, as brigas, a ira, a sensualidade, as impurezas sexuais. Isso tudo é condenado por Deus. E é aí que eu tenho que cuidar. Porque daqui a pouco eu estou tratando uma parte, eu não vou fazer isso, porque essa é uma regrinha, não pode tocar em tal coisa.
mas daqui a pouco com os meus olhos eu estou tocando no pecado. Estou me alimentando de impurezas, estou deixando a maldade entrar, estou me enchendo de orgulho. Gente, é isso tudo que destrói o homem. E não comer este alimento ou aquele, ou tocar nisso ou não tocar naquilo. Paulo está falando que a nossa espiritualidade não deve se basear em regras externas, mas sim numa pureza interna, que vem da presença do Espírito Santo. E que a minha fé, ela deve se basear única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Eu não preciso de mais ninguém para ser salvo. O problema de algumas tradições religiosas é que além de Jesus também temos o livrinho aqui do fulano de tal, do profeta tal, do homem tal. E daí, meu amigo, começa o problema quando vamos acrescentando doutrinas de homens. Foi assim com o islamismo. Eles dizem que acreditam em Jesus, mas veio Maomé e trouxe um relato mais importante. Não existe isso. Maomé é um falso profeta. O Joseph Smith. O fulano de tal. A irmã fulana que teve visões. Cuidado, meu amigo. Preste bem atenção. Tudo o que precisamos para a salvação e para a vida digna está na Bíblia Sagrada. Já está revelada por Cristo, pelos profetas, por Cristo e pelos apóstolos. E deu e cessou. E isto basta. Ainda que venha um anjo de luz, diz a Bíblia, e vos pregue outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Ainda que venha um grande homem de Deus e traga uma nova revelação, não existe nova revelação. A revelação toda já está dada em Cristo. E esse é o problema. Às vezes a gente está tão insatisfeito na vida. O espírito da insatisfação está no coração do homem, que a gente fica procurando novidades. Olha só, vou contar um negócio a você. Quanto à palavra de Deus, quanto às verdades eternas, não existe novidade. Já está dado há 2000 anos toda a verdade. Nós é que temos que descobri-la e conhecê-la, porque ela já está revelada. Deus já revelou tudo há 2000 anos. Você não vai achar uma doutrina nova, a não ser que você invente uma falsa doutrina. Então cuidado. Cuidado, sejamos ortodoxos, sejamos conforme a Bíblia. Vamos viver o Evangelho de uma forma simples e sem colocar sobre os outros fardos pesados. Amém? Querido Deus e Pai, nós queremos valorizar a obra de Jesus, viver por ela e valorizar o que o Senhor já fez. Queremos, Senhor, conhecer mais a Tua palavra para não sermos enganados por filosofias humanas, para não andarmos atrás de teorias humanas, não valorizarmos anjos, nem santos, nem entidades, nem profetas, porque Cristo basta. Cristo basta. Senhor, nós queremos olhar para Cristo como o autor e consumador, o centro da nossa vida. E conhecendo a Cristo profundamente, conheceremos o Senhor. Pai, dá-nos conhecer de Cristo, dá-nos experimentar da vida do Senhor. Queremos te tocar pela fé, queremos andar em comunhão contigo, queremos ser cheios do teu Espírito. E isto basta. Isto é mais do que nós esperávamos. O próprio Deus habitando em nós. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que fizemos a oração do jeito errado. Todas as vezes, Senhor, que entramos em crendices humanas. Que ao invés de orar ao Senhor, oramos a um santo. Que ao invés de falar diretamente com o Senhor, ficamos buscando por intermediários. Senhor, nós te amamos e nós queremos te conhecer face a face. Obrigado porque já não há mais véu, já não há mais separação, podemos chegar à Tua presença. É o que pedimos hoje, Senhor, renova a nossa fé, a nossa esperança e nosso amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe o devocional para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Sejam abençoadas, ensinadas, educadas pela palavra. A gente não fica inventando coisa. A gente só lê a Bíblia aqui e interpreta o que está escrito aqui. E essa é a ideia do Evangelho, não é? Que a gente conheça o que Deus já revelou.
Compartilhe, Deus abençoe você. Até amanhã.